Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão. Mais uma vez, brigadíssima de vocês estarem aqui. É sempre uma delícia. Segunda-feira eu sinto que eu estou conversando com o mundo. E vocês conversam de volta comigo, papeando, mandando comentários, perguntando, e eu estou aí para responder. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Minha gente, como eu venho prometendo já há um tempo, eu sempre falo que os vídeos podem ser Odila sozinha ou Odila entrevistando alguém. E hoje, tchan, 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 estamos estreando as entrevistas. E nada melhor do que estrear com esse querido casal, Débora e Kleber Correia, que não só me deram uma força imensa para lançar o canal, puseram um monte de lenha na fogueira, então cá estou, como estão sediados em Luanda, Angola. Como o meu último vídeo foi a maneira como eu me reinventei na África, achei perfeito iniciarmos as entrevistas com eles, que também estão há 20 anos, para ser mais precisa, 19 anos, lépidos, faceiros, em Luanda, Angola. Aí vocês me perguntam, uau, 19 anos, então quer dizer que foi tudo um mar de rosas na vida deles, as crianças chegaram, escola, casa, tudo bonitinho, supermercado, trabalho para os dois, tudo esperando meia hora depois de aterrissarem no aeroporto. Mais ou menos. Vamos saber como é que foi o tererê todos. Queridos Débora e Kleber, muitíssimo obrigada mais uma vez. Então, vamos lá. Contem. Por que Angola e aonde vocês estavam antes de Angola? E respondam quem quiser, ele ou ela. Odila, é um prazer estar aqui em ver materializado uma ideia que a gente colaborou para acontecer, e eu tenho certeza que o canal vai ser um sucesso, porque é muito prazeroso conversar com você, ouvir você, sentir a sua energia positiva. Então, para mim, já deu certo. É só uma questão de tempo. Enfim, fui convidado há 20 anos atrás para abrir uma imobiliária em Angola, em Luanda, Angola. Vim para cá, abri essa imobiliária e vi aqui uma hipótese de crescimento muito grande do país e, eventualmente, profissionalmente nossa. A Débora, como dentista, então, um ano depois, veio também e com 2 filhos, nossos filhos, o Luan e o Cauê, na altura com 2,5 e 4 anos. Né? Maluca, não, maluca. Ela 2 e completamente... 4 anos. E aí, eles cresceram aqui, hoje são homens, já com 20, 22 anos, e mais viveram aqui com a gente uma vida maravilhosa, com muita experiência, né? Muitos passeios, tanto em África como Europa e tudo mais, então eles ficaram com uma bagagem muito boa. Eu constituí aqui a imobiliária e cá estou até hoje. Muito bem. Mas aí, como é que foi? Você foi convidado. Você já estava Você estava em São Paulo, não é isso? Vocês saíram de São Paulo. Eu estava em São Paulo, vim para cá para ficar um ano sozinho, com um ultimato da dona da pensão, né? Olha, você tem um ano. É claro que nesse um ano eu voltei para o Brasil 4 ou 5 vezes, né? E aí organizamos tudo. A Débora veio no meio do ano conhecer, já no meio do ano trabalhou como dentista, então ela percebeu que tinha muita hipótese aqui. Depois, o tempo todo que ela esteve em Angola, ela trabalhou com essa dentista. Então, seguidores, vejam bem, ninguém saiu do Brasil na porrice loucura. E aí, vamos para Angola ver o que acontece. Não, você vai para fazer a sua vida e você vê que foi uma coisa estudada. Ele tinha um convite para imobiliária, mas tinha toda uma família por trás. Então, ele veio, testou por um ano, ela veio 2 vezes, ela foi 2 vezes, testou 2 vezes, deu certo. E aí, agora vamos ouvir o lado dela. Como é que foi isso, Débora? Bom, boa tarde aí à sua audiência, ou boa noite, ou bom dia, não importa. Olha, eu sou dentista de formação e depende muito, Odila, do momento que o casal está e para onde ele quer ir, né? É claro que quem vem
Hoje, muita gente migrando do Brasil para Portugal é completamente diferente. É um país que já tem uma certa estrutura. Angola, em 2004, 2005, quando eu cheguei com as crianças, não tinham. Nós, no Brasil, estávamos numa fase, o Brasil não estava lá muito bom das pernas, e nós também não. Então, nós vimos uma oportunidade, e o Kleber, quando foi na primeira viagem, que ele ficou apenas 20 dias, ele já voltou e falou, lá é o nosso lugar, e você precisa ir lá para conhecer, e que eu acho que tem ótimas oportunidades para você. Nós colocamos prós e contras e vimos que era melhor ir para Angola. Todos os perrengues, mas perrengues totalmente ultrapassáveis, né? Vamos explicar perrengue. Por favor. Acabou a água do tanque da tua casa e o camarada da cisterna que você liga para ele trazer água, e ele fala, estou a chegar, estou a chegar, estou a chegar, e chega o dia seguinte a água não chegou. E vocês com 2 crianças para dar Com banho 2 crianças e alimentar. pequenas. Então, chegamos a bater o recorde de tomar banho com 1,5 litro d'água. Esse aí foi, né? Então, Nossa, tinha garrafa d'água no quintal armazenada para quando faltasse água. A pai. luz, no início, a casa não tinha gerador. Quando a luz acabava, também não tinha água, porque a água era do tanque e a bomba tinha que funcionar. Estão vendo, seguidores, o que é perrengue, o significado de perrengue? E, no entanto, eles estão aí, 19 anos depois, lépidos, lépidos. Nesse momento, a gente está falando, o Kleber está em Luanda e a Débora está em Lisboa. Então, só que tem o seguinte, terra de oportunidade, a oportunidade está onde existe a diversidade. E foi o que aconteceu aqui. Falem vocês dois, por exemplo, como é que foi achar o imóvel para a imobiliária, como é que foi para a Débora ter os instrumentos para odontologia? Conte. Angola, naquela época, e hoje ainda, tá? É muito consumo de fora. Você tem que levar material. Você compra, seja na Europa, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, e entrega-se ou carrega-se na mala para você fazer o uso lá. E uma coisa muito importante para a sua audiência, Odila, é a gente tem que estar preparado para esses perrengues, para as dificuldades, porque mesmo nós, eu que de 2015 até agora estou em Portugal, também não foi fácil. E é uma cidade pronta, uma cidade onde tem tudo. Então, depende do momento que você está, você tem que se abrir para a cidade, você tem que. E não a cidade. Você já falou isso num dos seus vídeos. Isso. Né? Você tem que estar aberto às pessoas, à cultura, os hábitos ali, e não as pessoas vão se moldar a você. Inverterem a você, exatamente. Não. E você, Kleber, como é que foi? Você foi para abrir uma imobiliária, porém você tinha que começar pelo zero, ou seja, conseguir um imóvel para botar a placa lá fora. Conte, como é que foi essa chegada? Olha, esse imóvel já era um imóvel do general na época, ele tinha uma loja numa avenida, Que então essa general? loja... porque quem me chamou para cá foi um polonês que era sócio de 2 angolanos, um civil e um general. Ah, tá bom. Então, esse general tinha essa loja, tinha uma construtora, então a construtora reformou esse imóvel para ser parte sede da construtora e parte a imobiliária. Perfeito. Agora, o mais difícil, e quem trabalha em corretagem deve saber disso, é você não conhecer a cidade. Você vai começar a trabalhar numa cidade para comercializar imóveis e você não conhece a cidade. Então, essa foi a parte difícil para mim, e a maneira de eu conseguir conhecer foi dirigindo. Então, eu preferia eu mesmo dirigir o carro para você começar a interpretar e a conhecer. Só um minutinho. Está vendo, seguidores? Foi uma maneira que o Kleber resolveu se entrosar melhor com Luanda. Bem, se eu puser um motorista, eu vou estar atrás lendo, vendo o telefone, alguma coisa. Se eu for dirigir, eu já pego aquele marco, aquela árvore, eu viro à esquerda, aquele prédio, eu viro à direita. Sim. Ou seja, foi um jeito que ele rapidamente se sentiu localizado. Diga lá. Não tinha GPS, tá? Não tinha GPS em Angola naquela época.
Não tinha. Nem Google Ô, Maps, nada disso. Nossa Senhora! Não, 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 não. E nome de ô, rua também não. As pessoas conheciam por a rua do mercado tal, a rua do prédio tal. Então, era essa localização. Nossa Senhora! Até hoje é muito assim, por localização e não pelo nome da rua. Mas, Odila, disso que a gente falou de mudar de ambiente, mudar de cidade, mudar de país, uma coisa que é muito importante é quando você usa a expressão estar aberto para a cidade onde você vai, uma coisa muito importante é saber estar. E o saber estar envolve você respeitar culturas, ok? Perfeito. Você ser muito mais educado do que você é, Na sua terra natal. entender, fazer a leitura de cada uma das culturas, do que as pessoas gostam, do que o povo dali gosta, para você respeitar e para não desrespeitar. Maravilha! Assino Né? embaixo, Kleber. E a gente, quando vai para um país estrangeiro, você se cobra muito de produzir, de dar certo, né? Maravilha. Então, é uma dica importantíssima. Cuidado. Para onde você for, veja como são os costumes e tudo mais e passe a respeitá-los e Encaixe naqueles. não impor o seu ser, não é? Você pode Sensacional. impor o seu ser em termos de personalidade, mas não em termos de usos e costumes. Sensacional. Ah, então, eu fui para São Paulo e junto com a Débora fui na Tokstok e a gente comprou tudo, porque a ordem era montar uma imobiliária de primeira grandeza, com tudo do melhor, Olha lá. trabalhar com o melhor, não é? Só que tem um detalhe, as empresas não são feitas de coisas. Então, o grande desafio foi depois formar as pessoas, O porque não Kleber sempre existia, foi um grande formador na imobiliária, né? Uhum. Sempre teve, contratou pessoas locais e deu formação para elas com uma nova profissão para a corretagem, né? Isso também já está na raiz dele, da No imobiliária, sangue de como Kleber. meta, exatamente, DNA. fazer formação. E num país carente, onde as pessoas precisam ter uma profissão, precisam estar mais capacitados, isso é de suma importância, né? E vocês sentem que vocês foram bem-vindos? Que os angolanos, os luandenses, não sei bem, quem nasce em Luanda é luandense, Sim, que os Luanense. luandenses abriram os braços, bem-vindos, venham. Ah, é um povo maravilhoso, Ai, eu que não tenho o que reclamar. africano é bárbaro, né? Africano é uau, sensacional. Não é Ainda todo estava na mundo que está guerra quando vocês escutando. chegaram aí? Ainda estava em final de guerra? Não, 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 já tinha não, não acabado. estava, mas como a Mas cidade estava estava o sendo pós-guerra. reconstruída, exatamente, então tinha muitas dificuldades, como o Kleber já falou, de água, de luz, isso porque a gente vivia na cidade, malária, né? Gente, a gente não pode esquecer das doenças, sempre foi a nossa grande preocupação, e naquela época só tinha um voo por semana, então eu costumo brincar que a gente tinha, Para o Brasil. para o Brasil, tá? A gente tinha uma semana para se curar. Se você não se curasse de domingo até sábado, no do outro domingo você tinha que ir embora. Beijo, tchau. Fantástico. E aí vocês comentaram que vocês foram com duas crianças de 2 e 4 anos. Como é que foi essa parte infantil? A Débora comentou que a saúde não era das 10 mais. E aí, dava uma febre, talvez vocês tivessem conhecimento pela odontologia da Débora, talvez tivesse alguma ideia, mas aí a febre não passava, sei lá, a dor de barriga não passava, alguma coisa assim. Como é que se virou? Como é que foi esta outra parte do entrosamento em Luanda? Quando o Kleber foi, como ele morava numa república, e muita gente naquela época, estava chegando muita gente na cidade, e todo mundo com as mesmas condições, uns com os filhos, muitas vezes apoiado, a maioria apoiados por empresas, e quem era solteiro ou sozinho, que era mais livre. Ah, Nós estávamos na contramão de todo mundo. Nós éramos um casal com filhos sem apoio de empresa, que isso, para quando você vai para um país onde tem algumas dificuldades, ele é muito importante. A empresa te dá casa, te dá carro, te dá um suporte médico, enfim, dá todo um suporte. Nós não tínhamos esse suporte, o suporte éramos nós e os amigos que a gente foi construindo.
porque a parte, sem ser de suporte, as pessoas que estão lá, independente de estarem por uma empresa ou não, uma precisa da outra. Perfeito. É diferente de Viram uma família da cidade. gente, né? Exatamente. E outra coisa, as crianças, como é que foi assim? Ai, tô com saudade da vovó, tô com saudade da madrinha. Ou embaralharam tão bem ali na nova localização que tinham saudade, mas não era nhe, todo dia. Como é que foi essa questão de resolver a saudade das crianças? Que eu ouvi o seu da outra semana, 2 semanas Ah, atrás, e a sua linda! ideia do quadro. Nós não tivemos essa ideia, mas nós tínhamos os porta-retratos numa mesa, Pronto, pronto. por telefone, às vezes por Skype, Olha, Skype mas ajudou não muito. era fácil. Natal a gente sempre passou no Brasil, Ah, boa, sempre e ia. Réveillon, mas nos aniversários, sabiam que teria festa no Brasil, era um pesar. Era um pesar. Era um pesar. Perfeito. Hoje, quem mora fora, sabe que as datas, elas já não são mais importantes. O importante é você estar junto com a família, Lindo, lindo, independente do aniversário, do Natal, lindo, Débora. independente. Gostei. Kleber, tem alguma coisa extra para dizer sobre a saudade e como é que, se algum dia você teve É, alguma cena com os meninos? boa parte das vezes na nossa vida, o que nos transforma é o que nos incomoda. Então, você pode não gostar de ginásio, te incomoda, mas você vai lá e ele te transforma, né? Nossa, profundo, legal. E o que aconteceu aqui foi isso. A gente tinha uma saudade muito grande. Eu me lembro que quando foi para vir para Angola, que eu comentei com o meu compadre Vanderlei Veiga, ele falou assim: tá maluco, você tá louco. Você não fica lá, você, família, do jeito que você não fica lá um mês. Mas Mentira. Seguidores, está vendo só? Você não fica lá um mês. Multiplica isso por 20 anos. Quantos meses eles é. estão? E o meu bairro tinha muito problema de inundação final de semana, porque as casas que ficavam mais para baixo da minha chorava tanto que aquilo inundava tudo, né? Outra, a gente falava por telefone 5 minutos, que era o que o cartão dava. Para! Genial! Genial! Cinco Não tinha minutos. internet, não tinha internet. Cinco Quer dizer, minutos para tinha, botar tudo em desculpa, dia. tinha internet na empresa. Só Entendi. que deu a hora, você precisa ir embora para casa. E aí, sábado e domingo, não tinha internet, Eu vou chorar. Quem vai chorar agora sou né? eu. Pois é. Então, isso acaba, quem mora fora com família sabe disso, isso une muito a família. A família fica Exatamente. muito junta, né? Porque tá todo mundo ali, um depende do outro. E essa questão de amizade com as outras pessoas também, porque a tua família é quem você escolhe para ser seus amigos. Queridos, então a pergunta que não quer calar. Se vocês tivessem que fazer tudo outra vez, fariam tudo ou a gente teria ficado em São Paulo? Não, eu não escolheria outro país, eu escolheria de novo Angola e, e a mulher tinha que ser a mesma, senão não ia dar. Queridos! E você, Débora? Faria tudo outra vez? Faria, faria, porque hoje é fácil falar assim, mudaria isso, aquilo, pode ser, só que a gente não tinha vivência disso, né? O conhecimento. Quando você tem o conhecimento, é mais fácil você falar, não, não faria. E na época, como eu lhe disse desde lá no início, depende muito do momento que cada um vive. Aquele era um momento importante, financeiro, familiar, para que a gente saísse do Brasil e fosse procurar uma outra oportunidade num outro país. Perfeito. Às vezes, aquele casal que quer sair do Brasil e ir desbravar o mundo, não seja o momento dele. Talvez seja só uma aventura, seja só uma oportunidade de trabalho, e aí só pode ele. Então, cada um tem que ver qual é o seu momento. E acrescentar uma coisa que toda escolha na vida é um perde-ganha. É Você verdade, nunca é um vai ter mínimo, tudo. né? Vai para um lado, Você, quando casa, você escolhe ter umas coisas e tem que abrir mão de outras. Quando isso. você escolhe trabalhar num determinado lugar, quando você escolhe mudar de país, tudo na vida é um perde-ganha. E E você aí, tem que negociar isso com você, com o seu parceiro,
Lindo. estar assente daquilo, consciente daquilo que você vai perder e falar, não, vale a pena porque eu estou atrás disso, disso e disso. Exatamente, exatamente. Escolheu, é um Y, a gente escolhe uma banda do Y e segue nela e vai, como você falou, Kleber, conversa com o companheiro, companheira, fazem um plano de ação, puf, mete bronca. Às vezes o plano tem que ser dar uma reajustada, Exato. mas Importante justo. ser flexível, né, Odila? Isso. Porque aquele que é cheio de regras e vai para um determinado país, ele não vai ficar, Não, porque não. ele tem que ter a flexibilidade ali, do Ele lidar do dia a dia, das dificuldades, da cultura, do clima, da acha que rotina. tudo tem que se ajustar a ele, e não, é ele que se ajusta ao lugar. É. Queridos, very legal, de verdade, curti, gostoso, amo a África, amei as histórias de começo, amei a definição de perrengue, amei o pique de vocês lá no começo, muito legal. Seguidores queridos, brigadíssimas de vocês terem vindo até aqui, e aquela velho papo, gostaram? Dá o likezinho ou curtida, passem para alguém que estejam pensando em ir para Angola ou sair para o mundo, e nos vemos no mesmo bate-local, bate-horário, semana que vem, tá bom? Aquele abraço para vocês todos. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Até. obrigada.